nós não resistimos e voltamos, porque foi tão gostoso vê-los e ouvi-los aqui, trazendo algumas elucidações de algumas coisas do poema, que eu vou ficar aqui mais um pouco, minha aula é só daqui a pouco, e a bateria está quase acabando, mas resistirá mais alguns minutos, porque, porra, o poeta está ensinando, né? Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia, diante dela a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. Gente, tem toda, eu vou chamar de pessimismo drummondiano, né? Esse Drummond maior que o mundo, menor que o mundo, do tamanho do mundo, lutando o mundo, né? Esses vários Drummonds que vão nos passando. Mas esse aqui é quase a medida exata de Drummond. O cara que tá olhando para frente, que já olhou para trás, que está se encontrando, né? E onde que eu coloco o meu pessimismo, aonde que eu coloco esse meu olhar tão, eu vou chamar cru da realidade. Sabe aquelas coisas do dissipar todas as ilusões, só me deixem ver. É quase isso que ele está nos convidando. Vai ver, vai ver. Porque a gente traz uma perspectiva da poesia que precisamos dourar a pílula, né? Ver de forma bonita, de forma linda, e o cara tá quase aqui rasgando os véus. Rasgar os véus no sentido literal de tirar a própria pele pra é isso, pra o quê? Por que ele não fica na dele, vendo o mundo por uma perspectiva um pouco mais lírica? Ah, isso aqui não tem lirismo, é carregado de lirismo, mas é uma outra forma, né? É um lirismo que nos chama para a contemplação das coisas como elas são e não de como eu gostaria que fosse. Isso é um processo iniciático. O mundo como ele é e não o mundo que eu quero. Ver as coisas como elas se apresentam mesmo e não causar em mim. Não causar em mim. Não faças poesia com corpo, esse excelente, completo e confortável corpo. Tão infenso a infusão lírica. Tem o Drummond do Faroel, ele pouco esse Drummond, que vai estar retomando alguns aspectos bacanas dessa corporeidade. Né? O erotismo vai percorrer toda a obra dele. A gente, por vezes, não nota, né? Mas tem uma sensualidade em Drummond. A gente não nota quem, né? Porque é isso que é doido, assim. Eu me recordo da minha professora lá na quinta série falando do encontro que ela teve com Drummond. O Drummond já estava velho. E a excitação com que aquela professora falava disso revela muito da percepção que essas palavras despertam desse erotismo
que a poesia em Drummond, talvez aos literatos mais yangues, mais acadêmicos não percebam, mas que a toda menina de 12 anos, 13 anos, 15 anos, toda professora de literatura percebe, né? Tem ali um erotismo, tem ali uma força de sedução que ainda com ele, com seus 80 e poucos anos, causava furor. E aí, para denotar que quando a gente está falando então dessa sedução, nós não estamos fazendo uma redução à genitalidade, é algo muito mais profundo, muito mais bonito e que assusta, assusta, assusta idosos na terceira idade estarem produzindo isso com muito mais efusão do que o cara com corpo malhado. São essas nuances do feminino assim que a gente vai perdendo e vai descaracterizando. Porque essa força da sedução, ela não é de toda. Tua gota de brilho, tua careta de gozo, de dor, ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me revele teus sentimentos, que se prevalece do equívoco e tentam longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Gente, é um processo iniciático. Quem já escreveu e jogou muitas coisas fora, compreende talvez um pouco mais sobre isso aqui. A questão não é falar dos seus sentimentos. Tem gente que fala da roupa pendurada no varal e isso é altamente poético. E o outro que está ali se espremendo em gemidos, falando desse eu lírico. A gente nem escuta. Está em outro lugar. Vem de outro lugar. E encontrar esse lugar é um movimento, porra, que é mais do que só poético. Porque o cara, ele está nos convidando a isso. Ou não é só escrever, é ser. Eu não estou fazendo pose, eu estou numa busca autoral de fazer em mim mesmo a própria obra, eu me transformar em artista. E artista, nessa concepção que a gente traz de artistas do espaço, é essa capacidade transformadora. Não é ter vendido 1 milhão de livros. Isso não, não, não os qualifica. Não é a quantidade, não é ter o quadro, a pintura avaliada em 20 trilhões de dólares. Essa primazia com que eles mapeiam o que é arte e quem são os artistas é muito do que eles compreendem como harmonias internas. Cidade de cristal. Uma hora eu falo disso. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é a música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. Ele está nos mostrando tudo que não é, gente. E essa tradição do ser, essa tradição do se despir das ilusões para encontrar a coisa mesma, é uma tradição muito bonita, muito cara. A gente perdeu.
Então a gente tropeça em pequenos conceitos e se agarra às definições ad eterno. É assim. E essa definição retira todo o envolvimento das descrições de tudo aquilo que é também, ou que nunca vai ser, e que tá tudo junto e tá tudo certo. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, a chuva e a noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia. Não tire poesia das coisas. Elide sujeito e objeto. Essa parte que não é música ouvida de passagem, os músicos ficam nos contando, né? Quando eu vou abrir, eu vou parar, que eu tenho que ir embora. Mas o povo fazia trabalhos muito bacanas de pictografias. E eu cismei que ia fazer também. Afinal de contas, um artista do meu talento, desenho, faço casinhas que você nem imagina. Falei assim, porra, eu vou fazer isso aí também. Fiquei lá treinando com os caras. Mas deu uns 3 meses, deu uns 2 meses. Deu uns 2 meses. Eu me esforcei tentando fazer aqueles movimentos, aquelas coisas assim, mas com giz de cera, não sabe. Mínima aptidão para aquilo. E eles riam muito de mim. Debochavam, era um deboche. E eu não podia perder, né? E aí eu pergunto mais ou menos assim, tá? O que faz um poeta no astral? O que vocês ficam fazendo no astral, velho? Porque vocês eram inúteis quando vocês viviam. E agora que vocês morreram, o que mais que vocês fazem fora ficar rindo dos outros? Querendo, se esforçando, dando um duro danado. Isso foi de sacanagem mesmo que eu fiz as perguntas. E aí, mesma diversão, mesma troça, mesma zoeira e o povo rindo. Uma perspectiva. A outra é que as histórias que eles contavam enquanto eu estava na sofrência, aquilo me interessava. As histórias que eles traziam da poesia, da escultura, da artes plástica, aquilo era muito massa. E aí eu falei assim, eu quero contar essas histórias, não quero ficar fazendo essa parte. E foi aí que participei de várias oficinas no astral, que eles dão várias oficinas. É muito comum as pessoas sonharem. Ah, então quer dizer que se eu sonhei isso está acontecendo. Não necessariamente, mas de modo geral, esses caras têm trabalhado muito. Se eu estou falando início do ano 2000, final de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Então esses caras têm trabalhado muito. E já numa reformulação dessa paisagem do astral da Terra. Eles têm feito isso. Minha bateria vai acabar. Então, esses trabalhos que esses caras faziam, eu falei assim, poxa, pegar carona aqui e ver como é que eles vão desenvolvendo. E um desses trabalhos virou A Procura da Poesia. A Procura da Poesia foi Alicia trazendo muitos desses artistas e a gente foi ouvir história, contar histórias. Eles contavam, é belíssimo. E de quando em vez, em sala de aula, eu replicava algumas das oficinas
que tinha aprendido. Depois passei mais tarde, bem mais tarde, fazer cursos, dar cursos, sempre com pouca gente. Sempre esse é um padrão muito legal, assim, pouca gente. Foi massa, foi bom. E a partir dali a gente foi desenvolvendo, porque eles são altamente místicos. Estou lendo aqui o poema de Drummond, e aqui eu estou flertando com toda uma tradição cristã e pagã com a qual ele dialoga. Não dá, as imagens vêm, mas é difícil elaborá-las para trazer aqui alguns elementos, mesmo porque também vai fazer muito sentido. Então essa historicidade drummondiana que ele vai trazendo nos seus versos, nos seus poemas, diz muito dessa alma inquieta que está à procura e encontra, e consola, e diverte, e se encontram com outros, e eles vão tecendo coisas juntos, e eles vão conversando entre eles. É muito bonito. É muito diferente, porque quebra os nossos padrões mais tradicionais de espiritualidade. Então eu vou, ao estar falando aí do feminino, trazendo eles também. Que caminham. É muito deles, é muito da obra deles, é muito da vida deles, é muito do ensinar deles, é muito do fazer deles. E a parte da música, era só para chegar e aí eu vou parar, é essa, porque os caras eles eles veem o som. O que a gente tenta fazer por uma via visual, eles fazem por um viés sonoro. São outras explorações de sentido. Então, por exemplo, ouvir o som do orvalho. Não é só uma viagem lírica. É mesmo tô ouvindo, tô vendo. E quando eu fecho o olho, não só eu vejo a cor, eu escuto essa cor. E ela conversa mesmo, não comigo, mas em mim. E isso vira partitura, isso vira música, vira. E isso já é musical. E a música de muitos desses caras é tentar fazer esses encaixes, encontrar esses elementos. Então a natureza neles, a natureza para eles é deificada. É toda ela viva. Não é só viagem lírica. Não é só explicação conceitual igual eu estou fazendo aqui. É mesmo penetrar no reino das palavras. Lá elas estão em estado de dicionário. É um estado mesmo que esses caras estão falando, é iniciático mesmo. Pode fazer verso a verso aí. E cada verso é quase que uma vida inteira, ou muitas vidas inteiras para um verso. E a gente os localiza, eles nos mostram. Isso aqui foi vida tal, vivenciando tal coisa, aprendendo assim. É muito bonito.
E pra mim, né? Nem sei se os outros entendem isso não. Agora eu vou embora mesmo. Deu tempo. Beijo grande em todo mundo aí. Vamos proseando. Semana que vem tem mais.